Fala, amante da música, tudo bem com você? Hoje vou analisar uma das últimas diss do Kendrick Lamar para o Drake. O vídeo está bem detalhado, então se acomode para entender bem todos os versos. Not Like Us é a quarta faixa de diss de Kendrick Lamar direcionada a Drake, lançada na noite de 4 de maio de 2024, menos de 24 horas após o lançamento de Meet You in the Grams, seu terceiro diss dedicado. Na faixa, Kendrick vinga a costa oeste do uso controverso de vocais de inteligência artificiais de Tupac e Snoop Dogg por Drake em sua música Tailor Made Freestyle. O segundo diss de Drake, lançado via Instagram em 19 de abril de 2024, foi removido logo depois por causa de uma ordem de cessar e desistir do espólio do falecido Tupac Shakur. Kendrick faz rap sobre uma batida animada produzida por Mustard, que, como é típico do estilo de Mustard, é inspirada no Hi-Fi, um gênero de hip hop popularizado no norte da Califórnia. As inflexões vocais excêntricas e flows rápidos de Kendrick lembram a lenda do Bay Area I-40, um dos seus favoritos que foi mencionado em Morning Trees, de outubro de 2012. Sonhos de viver como os rappers fazem, como os rappers fazem, como os rappers fazem. Curti aquele novo I-40 depois da escola, bem depois da escola, bem depois da escola, você sabe, Big Ballin' with Nemis. Entre outras indiretas, notadamente chamando Drake de cagueta e abutre da cultura. Kendrick reforça as alegações anteriores feitas contra Drake de desvio sexual. Desta vez ele chama Drake e seus associados de pedófilos, usando o termo Certified Pedophile como um trocadilho inteligente com o álbum de Drake de setembro de 2021, Certified Lover Boy. A miniatura do YouTube apresenta uma captura de tela do Google Maps da mansão de Drake em Park Lane Sinclair, em Toronto, Canadá. Park Lane é um oásis de Toronto onde celebridades adoram construir mansões extremamente luxuosas. A miniatura é editada de forma a se assemelhar ao registro moderno de criminosos sexuais que identifica a residência de um infrator condenado. Continua a linha de alegações feitas por Kendrick Lamar de que Drake é um predador sexual. Insinua que a mansão do Drake, apelidada de A Embaixada, é um centro de atividade sexual ilegal. A faixa foi divulgada pela primeira vez no Twitter por duas pessoas, um dos associados de Kendrick e Anthony, a gravadora e o coletivo ao qual Kendrick pertencia antes de lançar a PG Lang. O primeiro tweet afirmava que Kendrick está longe de terminar. Top Dang então postou: Dot, eu vejo pessoas mortas, pronunciando a frase de abertura da música, que caiu aproximadamente 2 horas depois. Not Like Us se tornou um hit de sucesso massivo, tanto nacional quanto internacionalmente, quebrando vários recordes. Em 7 de maio, quebrou o recorde de mais streams no Spotify em um único dia para a música de hip hop nos Estados Unidos, superando as colaborações de Drake e Lil Baby de setembro de 2021, Girls and Girls, que atingiu um pico de 6,6 milhões. No dia seguinte, foi relatado que havia quebrado o recorde global, superando o pico de um único dia de Drake de 11,85 milhões com Champagne Poetry, de setembro de 2021. Em 13 de maio, a Billboard informou que a música estrearia no topo da Hot 100, tornando-se o quarto hit #1 do Kendrick e a primeira estreia #1 em seu país natal. Isso aconteceu com o lançamento da parada no dia seguinte, junto com a notícia de que havia quebrado o recorde de música hip hop mais rápida a atingir 100 milhões de streams no Spotify, superando o single de Drake de janeiro de 2018, God's Plan. Em 15 de maio, a música quebrou o recorde de mais streams do Spotify em uma semana na década de 2020, superando Fortnite da Taylor Swift e Post Malone de abril de 2024. Antes de irmos para a letra, quero te fazer um convite. Já imaginou tirar nota mais 900 na redação do Enem ou outras provas utilizando música? Eu confio tanto no método Gui Farias que se você tirar 1.000 na redação, depois de fazer o curso, eu mando R$1.000 no seu Pix na hora. E se eu te disser que você pode testar gratuitamente por 7 dias e se não gostar, é só cancelar. Aproveita que é por pouco tempo essa promoção e compartilha com amigos que também vão fazer o Enem.
É o primeiro link aqui nos comentários. I see dead people. Kendrick Lamar faz referência ao filme clássico de 1999, O Sexto Sentido. Kendrick sussurra as mesmas palavras que o jovem protagonista, interpretado por Haley Joel Osment, diz ao terapeuta na cena mais icônica do filme. Esse também é uma alusão do verso final da primeira faixa da Diz de Kendrick, Euforia, que faz referência ao Sexto Sentido e ao Haley Joel Osment. O rapper também de Compton, The Game, começou sua faixa Diz de 2006 em relação ao 50 Cent, sussurrando a frase "Dre, I see dead people". Em um tweet, o fundador da TDE, Anthony Top Dang Defeat, indicou que Kendrick estava propositadamente interpolando aquela música também. Kendrick pode ter feito isso em resposta à tentativa de Drake de se alinhar com The Game em Family Matters. Além disso, o uso da interjeição "ps" por Kendrick no início da música lembra as falas de encerramento de Euforia. O produtor de Los Angeles, Mustard, tem como assinatura uma tag de produtor, que é um trecho de uma colaboração frequente com o artista YG de Compton, que se originou da faixa de 2011 de YG, I'm Good. Isso é notável porque Drake se alinhou com o YG em uma tentativa de desacreditar as credenciais de Kendrick em sua faixa de insulto anterior, Family Matters. Você sabe quem realmente faz um set? Meu mano, YG. Mustard tweetou o seguinte logo após a música ser lançada: "Eu nunca vou virar as costas para minha cidade e estou totalmente carregado". Debo também é o apelido do jogador da NBA DeMar DeRozan, que jogava pelo Chicago Bulls quando essa faixa foi lançada. O significado disso é que os pais de Kendrick vieram de Chicago. Embora DeRozan seja do Compton, ele tem uma conexão com a cidade natal de Drake, já que jogou anteriormente pelo Toronto Raptors, pelo qual Drake é embaixador. Kendrick menciona DeRozan mais tarde nessa música. Fico feliz que DeRozan tenha voltado para casa, vocês também não o mereciam. DeRozan é um atirador competente de lances livres, com sua média de carreira de 84,1%, apenas 6,9% a menos do recorde. Portanto, Kendrick está dizendo que brigar com outros rappers é tão fácil para ele quanto lances livres são para DeRozan. Man, damn, Amber Lamps é uma pronúncia maluca de palavra ambulância e é típica do inglês vernáculo afro-americano. É também o nome de uma música de Cameron, que coincidentemente foi sincero sobre a briga Drake-Kendrick Lamar e expressou sua opinião em favor do Drake. Kendrick compara sua aniquilação verbal de Drake a uma crucificação, que tradicionalmente envolve pregar ou prender um indivíduo a uma cruz, 2 blocos de madeira perpendiculares. O rapper e cantor Tizo Touchdown é famoso por usar pregos no cabelo. Ele colaborou notavelmente com Drake nas músicas Amen, 7969 Santa, do álbum For All the Dogs, de outubro de 2023. Além disso, Tizo é um homófono de Tissot, uma empresa de relógios suíça cujo logotipo apresenta a bandeira nacional, uma cruz. Nascido e criado em Compton, Kendrick está apontando sua frustração com as constantes provocações de Drake, dizendo que ele não tem medo de ir para sua cidade natal. Drake já mencionou que ele recebe mais amor do que Kendrick em Compton, em sua faixa The Diz Push Ups. Receba mais amor na cidade de onde você é, mano. Logo após derrubar sua faixa The Diz de Lamar, Taylor Made Freestyle, Drake acessou o Instagram para postar uma foto em que estava usando uma camisa de Compton Community College. Alega-se que a faculdade foi frequentada pela noiva de Lamar, Whitney Alford. Mas isso remonta a muito tempo. Em 2015, Drake foi destaque no faixa 100 de The Game, para a qual eles gravaram o videoclipe em Compton, Califórnia. No vídeo, o rapper de Compton está mostrando Drake ao redor da sua cidade natal. Kendrick se refere a Drake como um jabruni, que é um termo de wrestling inventado pelo lutador Iron Sheik e popularizado por The Rock. Jabroni
tem vários significados, incluindo uma pessoa estúpida ou fracassado. O único propósito de um fracasso é perder para lutadores estabelecidos, enquanto os faz parecerem bons no processo, aumentando assim sua popularidade. Kendrick está dizendo que não vê Drake como uma competição séria, mas sim uma vitória fácil, e que o resultado de sua rixa é certamente tão predeterminado como uma luta de wrestling. A palavra jabroni também foi popularizada na gíria moderna pelo programa It's Always Sunny in Philadelphia, pelo personagem Mac, ao se referir a alguém sem cultura ou compreensão da cidade, o que se encaixa em como Kendrick continua retratando Drake como um abutre da cultura. Kendrick declara sem rodeios sua intenção de confrontar Drake independentemente das alianças na indústria. Ele reconhece as possíveis repercussões, mas reforça os sentimentos expressos em Euforia de abril de 2024. Quem quer que esteja lidando com ele, se foda vocês e se foda a indústria também. Em 6:16 em LA, Kendrick elabora sobre essa mentalidade, retratando sua escolha como um catalisador para o desenvolvimento pessoal em meio à adversidade. Kendrick também pode estar fazendo referência a uma das diss track mais memoráveis de todos os tempos, Hit 'Em Up, de junho de 96, por Tupac. Se foda você e sua maldita mãe. Kendrick faz referência à lenda da NBA John Stockton, do Utah Jazz, que detém o recorde de mais assistências na história da NBA, com 15.806. Stockton jogou grande parte da sua carreira ao lado do atacante Karl Malone, daí sua reputação como passador. Malone, no entanto, é famoso por engravidar uma menina de 13 anos em 1983 aos 20 anos. Kendrick está aproveitando os rumores de pedofilia em torno de Drake, ao mesmo tempo que sugere que ele pode superar esse momento com habilidade se quiser, passando a proverbial bola para qualquer um dos inimigos de Drake. Kidot deixa claro que ele deixará de lado suas crenças cristãs bem estabelecidas e valores caso ele tenha que machucar Drake ou qualquer outra pessoa. Este verso se parece com alguns trocadilhos encontrados na canção Element, de abril de 2017, outra faixa direcionada a Drake. Deixa de lado a Bíblia e vai olho por olho nesta merda. Kendrick chama de volta uma frase da faixa de 2024 de Drake, Tailor Made Freestyle, rapeada da perspectiva de Tupac Shakur gerada por inteligência artificial. Você era para ser o bicho papão, vá fazer o que faz. A ideia de ser um bicho papão faz alusão ao fato de que ninguém gostaria de enfrentar Kendrick, mas na época Drake usou o rótulo para sugerir que ele estava pronto, disposto e destemido. A menção a um bicho-papão certificado aqui se conecta ao verso anterior, onde Kendrick diz que vai aparecer, entre aspas, e também brinca com o álbum de Drake de setembro de 2021, Certified Lover Boy. Aumentar a pontuação, entre aspas, provavelmente se refere ao fato de que Kendrick lançou 2 músicas logo após a resposta de Drake, mas curiosamente, o verso também pode se referir à armadura da faixa. Enquanto Matt DeGrams estava de fato em Lá menor, Not Like Us está em Si menor. A frase também pode coincidir com uma gíria da gangue, sugerindo que Kendrick está contando suas mortes. Na gíria da rua, andar em direção a refere-se a abordar um inimigo a pé antes de atirar nele, ao contrário de atirar nele ao passar de carro. No boxe, andar em direção ao oponente refere-se a uma tática na qual o lutador aplica pressão constantemente ao mover-se em direção a um oponente que está tentando manter distância. Kendrick implica que mesmo Drake estando cambaleando devido ao ataque verbal de Kendrick, ele não deixará Drake fugir do ataque. O verso é uma referência à Euforia, na qual Kendrick descreve andar em direção ao seu inimigo. Na segunda metade do verso, Kendrick está mais uma vez chamando a atenção para sua capacidade de prever as ações de Drake. O termo prostituta contribui para a imagem de Drake como alguém medroso, ao mesmo tempo em que implica coisas como promiscuidade,
feminilidade, falta de confiabilidade e ausência de moral. Superficialmente, Corredor da Morte refere-se ao lugar onde os criminosos aguardam a execução ou a pena de morte. No entanto, aqui serve também como um aceno para Death Row Records, a infame gravadora fundada pelo sempre intimidador Suge Knight, que assinou com o Tupac em 1995. Aliás, a partir de uma aquisição de 2022, ela é de propriedade e operada por Snoop Dogg, que assinou com a gravadora em 91. Say Drake, I hear you like I'm young. Kendrick continua as acusações de conexões de Drake com mulheres mais jovens. Em 2018, houve muita discussão sobre a amizade de Drake com a atriz Millie Bobby Brown, que despertou interesse devido à diferença de idade entre eles. Tudo começou quando Millie, com apenas 14 anos na época, conheceu Drake em seu show em Brisbane e postou sobre isso no Instagram, chamando-o de fantástico e um grande amigo. O vínculo estreito deles levantou questionamentos sobre a adequação do relacionamento deles, dada a idade e a reputação de Drake. Circulou um vídeo de Drake beijando uma menor que vou falar mais pra frente. Por último, Drake namorou anteriormente uma modelo chamada Bella Harris, quando ela tinha 18 anos. No entanto, o próprio Drake fez postagem nas redes sociais que indicavam que ele teve relações com ela quando ela era menor de idade. Drake tinha 30 anos quando a postagem de 2016 foi feita, o que significa que Harris tinha 16 anos. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. O sistema prisional pode ser um lugar ameaçador para jacks de crianças e mulheres. O sistema prisional pode ser um lugar ameaçador para jacks de crianças e mulheres. Duplicando as alegações de má conduta sexual, Kendrick está insinuando que Drake deveria ser preso como resultado. Kendrick já expressou isso em seu lançamento anterior, Meet the Grahams. Ele e Easton deveriam ficar fodidos em uma cela pelo resto da vida. Além disso, pode ser Kendrick aludindo à polêmica amizade de Drake em 2018 com Millie Bobby Brown, que na época era uma criança de cerca de 14 anos. Se Kendrick estivesse se referindo a Drake como personagem Eleven the Brown, do programa Stranger Things da Netflix, isso ajudaria a célula a bloquear o personagem, aquele que no programa tenta matar Eleven. Facto conhecido que os agressores sexuais têm a maior probabilidade de serem assassinados do que qualquer outro grupo demográfico de reclusos. Kendrick volta a chamar Drake de pedófilo, desta vez alertando seus amantes em potencial. Drake gerou polêmica sobre seu envolvimento com mulheres menores de idade. Apareceu até em um vídeo dele beijando uma garota de 17 anos no palco de um show em 2010. O aviso de Kendrick ecoa versos da sua faixa anterior de Drake, Meet the Grahams. Para qualquer mulher que esteja tocando a música dele, saiba que você está tocando sua irmã. Ou melhor, você está vendendo sua sobrinha para os esquisitos, não para os bons. Essas linhas servem como um aviso de que você permitir que Drake se aproxime de parentes femininos, você os estará colocando em perigo. Chubbs é um membro-chave da OVO de Drake. Embora ele seja supostamente o chefe de segurança da OVO, ele é famoso por agir de forma preguiçosa e fumar grandes quantidades de maconha. Ele é considerado um parasita. Dentro do contexto da última linha, Kendrick provavelmente está insinuando que Chubbs é aquele a quem Drake está dando caridade familiar, enquanto ele só tem os outros interesses, provavelmente sexuais, nos membros mais jovens da família das mulheres com quem ele dorme, em vez de estar interessado em ajudá-lo ou nutri-los. Essa linha também pode sugerir que Drake tem poucos relacionamentos genuínos, implicando que Drake não deu ao seu filho Adonis suas roupas usadas, em vez disso optou por dá-las a Chubbs. Chubbs, estando na folha de pagamento de Drake e se acredita ser amigo de Drake apenas por causa do dinheiro e fama, teria um relacionamento mais fraco com Drake do que Drake teria com seu filho. Ao dizer que apenas Chubbs recebe as roupas usadas de Drake, Kendrick está insinuando que o relacionamento de Drake com sua família e filho é mais fraco do que seu relacionamento com um amigo falso como Chubbs. Kendrick zomba do uso de drogas, especificamente cocaína, do cantor e compositor da OVO Party Next Door.
Ele foi preso em 2017 quando tentava atravessar a fronteira dos Estados Unidos, Canadá, em posse de Xanax e oxicodone. Essa é a foto do PND após a prisão. Fãs e outras pessoas especulam há anos que ele tem um problema grave com abuso de substâncias. Travis Savory, conhecido como Baca Not Nice, era ex-segurança e assinou contrato com a gravadora de Drake, Ovo Sound, um selo da Warner Records a partir de 2017. Em 2014, Baca foi preso e acusado de forçar uma mulher de 22 anos a se prostituir e tomar seu dinheiro. O caso de tráfico de Baca foi arquivado depois que ele se recusou a testemunhar e ele foi condenado por agredi-la. Isso levou Drake a mencionar a libertação de Baca da prisão na faixa de 2015, You Know Yourself. Eu poderia declarar feriado assim que Baca voltar para a estrada. Drake também disse, quando Baca saiu da prisão havia muitos caminhos diferentes que ele poderia ter tomado e decidiu se concentrar na música. Kendrick questiona a decisão de Drake de manter Baca por perto, o que vai ao seu encontro de suas outras acusações de que Drake é um agressor sexual. Kendrick faz referência ao álbum Certified Lover Boy de Drake de setembro de 2021. Kendrick, usando a palavra pedófilo, decorre das acusações de Drake aliciar e demonstrar interesse por meninas menores de idade. Por exemplo, em 2010 circulou um vídeo onde Drake, então com 23 anos, começou a beijar uma garota de 17 anos em um de seus shows e depois de descobrir a idade dela, ele a beijou novamente e disse, abre aspas, ainda não posso ir pra cadeia, cara, você tem 17 anos? Por que você está assim, seu estúpido? Olhe tudo isso, não sei se deveria me sentir culpado ou não, mas me diverti. Gosto da sensação dos seus seios contra o meu peito. Fecha aspas. Aqui, no entanto, Kendrick também está aparentemente se referindo aos parceiros do Drake como criminosos sexuais. Kendrick afirmou anteriormente que a comitiva de Drake estava cheia de criminosos sexuais no Meet the Grahams, de maio de 2024. Ele pegou criminosos sexuais no rovo e recebeu uma mesada mensal. A arte da capa de Not Like Us apresenta uma imagem da mansão de Drake editada de uma forma que imita de perto o registro moderno de criminosos sexuais, identificando a residência de um criminoso condenado. Notavelmente, há 13 deles representados como alfinetes dentro da mansão de Drake, sugerindo novamente que todos os parceiros de Drake são criminosos sexuais. A onomatopeia Rope imita o som de uma sequência de socos lançados em rápida sucessão. Kendrick está sobrecarregando Drake com seus golpes líricos. A entrega do Adib espelha o hit de clube de 2010, Hope, do rapper da Flórida J Dash. Dot é a abreviação de K-Dot, apelido de Kendrick e seu nome artístico original no rap. Why you trolling like a bitch, ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. Strike a chord, ou tocar uma corda sensível, significa afetar ou despertar as emoções de alguém. Esta é provavelmente uma referência a Drake postando memes sobre Kendrick durante sua rivalidade, mas também pode se referir à sua faixa Diss de abril de 2024. Em Taylor Mad Freestyle, o rapper canadense usou um vocal gerado por inteligência artificial do ídolo de Kendrick, Tupac Shakur. Kendrick, precisamos de você, o salvador da costa oeste. Kendrick usa o acorde musical de Lá menor como um duplo sentido, já que o homófono A menor, menor de idade, coincide com as inúmeras acusações feitas contra Drake sobre o comportamento inapropriado com garotas menores de idade. K-Dot menciona isso no início do verso. Dizem, Drake, que você gosta delas jovens. Aliás, parte da faixa Diss de Drake de maio de 2024, Family Matters, está na tonalidade de Lá menor, assim como nessa parte da faixa, Kendrick prolonga a palavra final do verso, assim como Drake fez para destacar sua linha sobre o parceiro de negócios e cofundador da PG-Lang do Kendrick, David Free. Ouvi dizer que um dos filhos dele pode ser do David Free. Por fim, vale ressaltar que a escala de Lá menor não utiliza nenhuma tecla preta em um piano, apenas as brancas. Esta pode ser uma crítica mais profunda dirigida a Drake sobre sua origem birracial. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Kendrick comenta como Drake e as pessoas com que ele se rodeia não são como nós, dizendo que qualquer pessoa com quem Kendrick se cerca não replicaria os comportamentos que ele menciona na faixa,
contrastando a PG Lang e o Top Dang Entertainment com a Ovo Sound, em termos de fibra moral, valores e sua capacidade de se encaixar na cultura afro-americana. Esse tema de consideração racial também provavelmente foi direcionado ao background birracial de Drake e às questões de aceitação que vem com isso, tanto por parte dele quanto dos outros. Esse assunto surgiu várias vezes na carreira de Drake, em suas próprias faixas, como Weak Man, de novembro de 2023. E em música de outra pessoa também, como a faixa Diss, de Pusha T, em 2018, The Story of a Didion. Isso também pode ser visto em várias faixas Diss recentes entre Drake e seus oponentes, incluindo Champagne Moments, de Rick Ross, onde ele diz White Boy, I see you, referindo-se à herança étnica da mãe judia branca de Drake e sua criação suburbana, ligando-se a linha de Kendrick que aponta que a infância de Drake foi diferente de muitos afro-americanos com os quais ele tenta se encaixar. Além disso, podemos analisar a arte da capa da faixa, que mostra a foto do anuário de um homem branco desconhecido que rapidamente se tornou um meme em 2022, depois que foi identificado que ele parecia comicamente com o rapper canadense. Acima, a arte da capa mencionada de Champagne Moments de Rick Ross e Euforia de Kendrick Lamar, para aumentar ainda mais a distância entre os dois, destacando como ele se sente desconfortável com o uso da palavra N, pois não o reconhece como uma pessoa negra. Por fim, também podemos notar que as carreiras de Kendrick e Drake decolaram mais ou menos na mesma época. They Not Like Us pode aludir ao compromisso de Kendrick com a autenticidade e o lirismo, o coração e a alma do hip hop, em contraste com músicas cativantes mais insípidas de Drake. Aqui, Kendrick continua a se diferenciar de Drake, não apenas com base na raça, mas também em termos de verdadeiro compromisso com a arte e suas origens negras. Na primeira linha, Kendrick critica Drake por imitar a voz do falecido rapper Tupac usando inteligência artificial, frequentemente abreviada como IA. Em sua segunda faixa diz Tailor Made Freestyle, que foi feita em resposta ao verso de Kendrick na faixa Like That, onde ele cantou agora em familhinha. Que se foda os três grandes, mano, sou só eu. Menos de uma semana depois de Drake lançar a faixa, os herdeiros de Tupac enviaram uma carta de cessar e desistir, exigindo que ele a removesse das suas redes sociais, onde foi lançada exclusivamente por não ter permissão prévia. Em sua terceira faixa diz Family Matters, Drake acusou Kendrick de ser a razão pelas quais os herdeiros de Tupac lhe enviaram uma carta de cessar e desistir quando ele cantou. Cessar e desistir é para putas, não posso ouvir mentiras que saem da sua boca. Você ligou para os herdeiros do Tupac e implorou para que me processassem e tirassem essa merda. Então parece que Kendrick está respondendo a Drake dizendo que ele não teve participação na situação, mas que Drake deveria saber que usar a voz de Tupac não seria ignorado de qualquer maneira. Tupac Shakur nasceu em Nova York e estudou no ensino médio em Baltimore, antes de se mudar para a área da Baía de São Francisco, no norte da Califórnia. Ele morou em Marin City e Oakland no final dos anos 80 e início dos anos 90, antes de se conectar com o grupo digital underground de Shock G, que colocou em sua primeira música Semi Song e ajudou a lançar seu álbum de estreia, Tupacalypse Now, ambos em 1991. Os laços de Tupac com Oakland e The Bay começaram com o envolvimento de seus pais com o Partido dos Panteras Negras, fundado em Oakland em 1966, como um grupo para policiar a polícia e apoiar as comunidades negras. Tupac também estava conectado com alguns dos maiores rappers da Bay Area, incluindo E40, MC Hammer e Too Short, enquanto era referenciado por muitos mais que poderiam estar dispostos a ter Drake resolvido em um show em The Town, potencialmente fazendo disso sua última parada, por brincar com o legado de Pac. Em 3 de novembro de 2023, um trecho de MacArthur Boulevard em Oakland foi nomeado Tupac Shakur Way, em sua homenagem. Kendrick pode estar se referindo às duas coisas aqui. Ele está dizendo que Drake prejudicou J. Cole ao trazê-lo para sua música First Person Shooter e permitir que ele pensasse que Drake, ele e Kendrick estavam no mesmo nível. Após a resposta de Kendrick a essa alegação em Like That, Cole respondeu com 7-Minute Thrill e imediatamente se desculpou com Kendrick, saindo da disputa. Kendrick sugere que Cole fez a coisa certa e sabia seu lugar,
e está se perguntando por que Drake ainda pensa que é capaz de enfrentar Kendrick em vez de seguir os passos de Cole. Kendrick está sendo menos generoso com J. Cole aqui, sugerindo que ele é quem prejudicou Cole ao criticá-lo em Like That, causando uma série de eventos humilhantes para Cole, incluindo Cole respondendo com um rap sobre ter atiradores perdendo o sono por causa de sua própria diss, se desculpando com Kendrick saindo da disputa, deletando 7-Minute Drill das plataformas de streaming. Novamente, ele estaria se perguntando por que Drake ainda pensa que é capaz de enfrentar Kendrick depois de tudo isso. Drake jogando J. Cole debaixo do ônibus depois de estarem do mesmo lado, retratando negativamente em Push-Ups e Family Matters. Em Push-Ups, Drake diz: "Eu não me importo com o que Cole pensa, aquele merda do Dot foi fraca pra caralho." Em Family Matters, Drake diz: "E mano, Cole está perdendo sono com isso, não sou eu. Você está certo sobre. Foda-se os três grandes, só tem o Big D. E a prova em vídeo." Ambas as linhas reforçam a disposição de Drake de enfrentar Kendrick enquanto pinta J. Cole como fraco. Além disso, fool é homófono de fowl, ave, o que leva às linhas subsequentes sobre pássaros. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. A coruja a qual Kendrick se refere é a coruja Ovo, Ovo Sound, abreviação de October Very Own, uma gravadora selo de propriedade de Drake. Ovo em si também se parece com uma coruja, logotipo da coruja. Na mitologia grega, Atena possui uma coruja e Adonis é filho de Drake, o que pode indicar uma semelhança nesse sentido. Coruja de Atena. A coruja também poderia simbolizar o demônio Andras, que é retratado como um anjo com cabeça de coruja, segurando uma espada e cavalgando um lobo negro. Andras é considerado um dos demônios mais perigosos e comanda 30 legiões de demônios. De acordo com um demonologista do século XVII, Colin de Plance, Andras ensina aqueles a quem ele favorece a matar seus inimigos, mestres e servos. Ele incita problemas e discórdia. Isso se relacionaria com as alegações de Kendrick de que Drake está inventando coisas sobre Kendrick e sua família para causar problemas. Isso sugeriria que, apesar de se apresentar como um amante, entre aspas, um anjo, Drake esconde um lado sinistro, mulheres queimadas. Pode se referir às supostas vítimas de Drake e Ovo, a legião de Drake, mas Andras também poderia matar os amigos do invocador, bem como os inimigos, o que se relacionaria com as alegações de Kendrick de que membros da Ovo trairiam Drake e vazaram material e informações para o lado de Kendrick. Andras também pode matar o invocador, o que poderia se relacionar com o sentimento de que Drake arruinou sua carreira ao desafiar Kendrick e ter informações prejudiciais reveladas. Drake tem tentado usar a sua fama e base de fãs maior para moldar a narrativa em torno deste conflito. Por exemplo, Lamar alegou que Drake tentou impedir o lançamento da música Like That nas letras de Euforia. Tentou impedir o lançamento da música Like That? O quê? Você não gostou daquela música? Drake negou a alegação em sua diss track Family Matters. Uma ordem judicial é para putas, não posso ouvir as mentiras que saem da sua boca. Você ligou para os herdeiros de Tupac e implorou para que me processassem e tirassem aquela merda do ar. Em uma postagem após o lançamento de Not Like Us, Metro Boomin confirmou as alegações de Lamar com uma captura de tela de um e-mail sobre a ordem judicial. No entanto, mesmo antes da confirmação de Metro, algumas capturas de tela foram publicadas no fórum KTT2 de uma suposta ordem judicial. Kendrick está informando a Drake que seus dias de enganar o público em geral estão chegando ao fim com as novas revelações que estão surgindo nesta guerra de diss. Entrar na toca do coelho é se meter numa situação na qual já se gastou tempo e esforço demais e da qual não se consegue sair. Kendrick está dizendo que há muito mais coisas sobre Drake do que o que ele revelou até agora. Kendrick faz referência ao filme Malibu Most Wanted, Em Busca da Fama, comparando Drake ao personagem principal Brad Gluckman, que tenta emular a cultura negra tornando-se rapper sob o nome de B-Rad. Kendrick brinca com esse nome para chamar Drake de vadia. Com isso, Kendrick reforça sua narrativa de que Drake é um estranho à cultura do hip hop e usa a impressão da negritude para impulsionar a sua carreira no rap e resolver suas inseguranças sobre sua identidade birracial. Malibu
é uma cidade popular na Califórnia, conhecida por sua riqueza e estilo de vida suburbano e celebridades. Na segunda metade da frase, Kendrick provoca Drake pertence a um lugar como Malibu, em oposição ao ambiente corajoso de um reduto do hip-hop da costa oeste como Compton. Kendrick Lamar está sugerindo que Drake não possui nenhuma autoridade ou poder real. Em vez disso, ele se refere a Drake como o garoto da bola, alguém que normalmente auxilia os atletas buscando itens como Gatorade durante os intervalos de um jogo. Kendrick abandonou oficialmente o apelido K-Dot em 2009 com o lançamento do seu EP auto-intitulado. Ironicamente, na última faixa da mixtape Determined, Kendrick diz: ele está ouvindo o Drake e tudo o que posso dizer é: droga, esses caras são muito melhores que eu, baby. Aqui ele emprega um jogo de palavras mais agressivo na mesma linha de referência a Debo, encontrada nos versos de abertura. Isso pode ser uma resposta a Drake insinuando que ele fez a carreira de K-Dot ao levá-lo em turnê em 2012, mas também pode ser uma referência sutil a um dos primeiros singles de Kendrick, Beat in the Club, de janeiro de 2019. Kendrick tira sarro da gravadora de Drake, October Very Old, às vezes referida como Ovo Sound, de maneira semelhante a uma de suas faixas diz anteriores, Euphoria. The Outer Vaginal Option pode ser uma acusação de homossexualidade contra Drake, afirmando que em vez de ter sexo vaginal, ele tem sexo anal com outros homens. Essa linha é uma indireta para o produtor e colega de equipe de Drake, Ovo 40. Ovo 40 foi diagnosticado com esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. A esclerose múltipla é conhecida por causar danos aos nervos e afetar os músculos de todo o corpo. Devido aos danos ao CNC, é comum que alguém com esclerose múltipla tenha sérios problemas de postura à medida que a doença progride, podendo deixá-lo curvado. Kendrick está literal e figurativamente dizendo a Ovo para endireitar sua postura. Isso está relacionado à linha Flipped Over Boxer, virou seus boxers. Pusha T usou uma linha semelhante direcionada a 40 e sua condição em sua faixa diz de 2018 direcionada a Drake, The Story of Odidon. Ovo 40 curvado como se tivesse 80. Também é importante notar o jogo de palavras de Kendrick com 4-4 na linha anterior, preparando a piada para o próximo verso. O que é ovo? 4. Might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding. Fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on. He fuck around, get polished. Kendrick está mandando a real o suficiente para solidificar este hino da costa oeste com um conjunto completo de crenças, uma doutrina. Um ano após o lançamento de Dan, Lamar se tornou o primeiro rapper da história a ganhar o prêmio Pulitzer, um prêmio que homenageia a excelência no jornalismo e nas artes desde 1917. Este caso de aclamação da crítica lhe rendeu o apelido da moda, Pulitzer Kenny, e o título de poeta americano. Essa diz pode até lhe render um doutorado. A letra "Megan write this for this docket", que se refere ao termo jurídico docket, que significa um resumo dos procedimentos em um tribunal da justiça. Kendrick está aludindo a Drake sendo preso e que seus versos poderiam ser usados como evidência contra Drake. No início da briga, depois que Kendrick participou de Like That, Drake, o popstar, estava tentando obter uma resposta de Kendrick em push-ups e Taylor made freestyle. Você está tentando deixar essa merda morrer, Não desta vez, mano. Você está seguindo em frente. Agora que Kendrick respondeu na forma de Euforia e 6 e 16 em LA e Meet the Grams, Kendrick está aguardando ansiosamente a resposta de Drake às suas várias acusações contra ele. Em Family Matters, Drake sugeriu que ele está saindo de férias, que a briga acabou e que ele ganhou. Ele também está esperando por essas férias há muito tempo. Vou sair de férias agora, espero que da próxima vez vocês planejem direito. Depois de lançar For All the Dogs, Scary Hours Edition, ele mencionou em Stories About Me Brother que voltou para o estúdio incapaz de deixar o mundo do rap em paz. Entrei no estúdio, Noel disse: pensei que você tinha desistido. Eu disse: não estou desistindo de novo porque comecei de novo, tenho que esperar por isso. Isso é como a tempestade antes da calma. Chegaremos às férias mais tarde. Kendrick está provocando Drake, dizendo-lhe para parar de postar no Instagram, parar de escrever legendas e voltar à ação. A única resposta de Drake a Meet the Grahams
Até agora foi seus stories no Instagram pedindo para as pessoas encontrarem sua suposta filha escondida. Você mentiu sobre seu filho, você mentiu sobre sua filha, hein? Kendrick Lamar está continuando com um tema iterado em Euforia de abril de 2024, quando ele disse: se você levar para lá, eu vou levar mais longe. Psst, isso é algo que você não quer fazer. Por exemplo, Kendrick lançou várias faixas em rápida sucessão para superar a resposta de Drake. Aqui ele usa o tempo polished como em Killed, enquanto também se refere potencialmente ao recente fascínio de Drake por pintar as unhas. Isso é amplamente atribuído à sua associação com raps como Lil Yachty. Drake exibiu o visual pela primeira vez durante uma transmissão para sua empresa de apostas Stake e foi imediatamente ridicularizado pelo mundo do hip hop. Ele também exibiu unhas rosas em um story no Instagram na noite anterior à sua turnê It's All a Blur, em 2023. Além disso, pode se referir a uma frase na faixa da Diss de Drake em abril de 2024, Push-Ups, Drizzy, Chip and Dale, provavelmente comprei sua Chanel de cadela. Acabei de fazer, garoto, não me faça ter que lascar uma unha. Enquanto Lil Wayne, mentor e então chefe da gravadora de Drake, estava preso em 2010, Drake confessou a Wayne que tinha dormido com sua então parceira, a modelo atriz Tammy Torres. Tammy fotografada separadamente com Wayne e Drake. Wayne mencionou essa traição em suas faixas de 2010 e 2011, 6 Foot, 7 Foot e Home to Hate, mas explorou seus sentimentos em profundidade em seu diário de prisão, publicado em 2016, como Gone Till November, ao Journal of Rikers Slide. O seguinte trecho circulou em 2015. Abre aspas, acordei ainda me sentindo fodido com o dia fodido que eu tive. Inferno é o que fui. Estou acostumado a discutir com a minha garota diariamente, mas descobrir que ela transou com o Drake foi a pior coisa que eu poderia ter descoberto. Como homem, honestamente, essa merda doeu. E não porque era Drake. Poderia ter sido qualquer homem e teria doído o mesmo. Ela disse que aconteceu muito antes de ficarmos juntos, mas ela nunca me contou. Quando Drizzy veio me ver, ele disse, sim, é verdade. Não brinque com ela assim porque eu transei com ela. Droga, esse tipo de merda que um homem nunca quer descobrir enquanto está preso. Ou talvez sim, porque só Deus sabe o que eu teria feito se não estivesse preso agora. Assim que descobri, disse a eles para me trancarem e basicamente fiquei sozinho na minha cela nos últimos dias. Como homem, admito, essa merda realmente me fodeu. Fecha aspas. A partir disso, Kendrick parece estar relatando mal a linha do tempo. Seja intencionalmente ou não, alternativamente ele poderia estar inferindo que Tammy mentiu sobre quando ela dormiu com Drake. Kendrick faz referência a Drake fazendo uma tatuagem do rosto de Wayne em seu tríceps esquerdo em 2017, aproximadamente 2 anos depois que o trecho do diário acima veio à tona. Kendrick insinua que prestar homenagem dessa forma é insuficiente, dada a parte que Drake desempenhou em ferir seu mentor. Kendrick também pode estar se referindo à tatuagem no rosto de Drake em 2023, acima de sua sobrancelha direita, que diz Misken. O termo supostamente é gíria de Toronto para doce e inocente, mas é uma palavra em árabe que se traduz como pobre e patético, dado que Kendrick serve principalmente para desacreditar Drake, expondo-o como suposto pedófilo. Kendrick poderia estar brincando com esses dois significados, ou seja, o pobre e patético de Drake por mirar no doce e inocente. Kendrick refere-se a DeMar DeRozan, também conhecido como The Ross, que é um jogador profissional de basquete e 6 vezes All-Star da NBA de Compton, Califórnia, a cidade natal de Kendrick. DeRozan jogou pela única equipe canadense do NBA, o Toronto Raptors, uma equipe para a qual Drake é embaixador global. Kendrick sugere que The Ross é um jogador incrível, tanto que o Raptors não apreciou totalmente suas habilidades. DeRozan foi trocado do Raptors em 2018 e agora joga pelo Chicago Bulls, voltando para casa, para um time americano. Kendrick avisa Drake para não desrespeitar Serena Williams novamente, especialmente em Los Angeles, já que como Kendrick ela foi criada em Compton, a Londra Boulevard é uma via oeste-leste e Central Avenue é uma via norte-sul, ambas em Los Angeles.
Drake e Serena supostamente tiveram um envolvimento romântico em 2015, de acordo com o TMZ Sports, onde fotos deles se beijando em um restaurante foram divulgadas. Em 2022, Drake mencionou Serena na faixa Middle of the Ocean, onde ele critica o marido dela chamando-o de groupie. Como aprendemos nessa disputa, Kendrick tem tolerância zero para desrespeito à família. Então, o desrespeito de Drake ao marido de Serena pode ser a razão pela qual Kendrick interveio para defendê-la. Como Kendrick cantou em suas faixas diz anterior para Drake, Meeting the Grahams, mas você se ferrou no momento em que insultou o nome da minha família. Kendrick reafirma sua acusação de que Drake é pedófilo. Nos Estados Unidos, a lei de Megan exige que criminosos sexuais sejam publicamente identificáveis em suas comunidades locais. Essa lei incorpora a capa da música, que mostra a mansão de $100 milhões de Drake em Toronto, editada em um aplicativo de GPS para criminosos sexuais com vários pings sobre a propriedade. A mansão, apelidada de Embaixada por Drake, foi a mesma que ele sugeriu que seria invadida por crimes sexuais em sua faixa diz de maio de 2024, Meet the Grahams. A embaixada está prestes a ser invadida também, é só uma questão de tempo. Antes disso, Kendrick chamou Drake de predador e insinuou que ele comandava uma espécie de rede de tráfico sexual em sua casa. E temos que criar nossas filhas sabendo que existem predadores como ele à espreita. Tem uma coisa estranha acontecendo e alguns desses artistas estão aqui para policiar isso. Eles estão agilizando vítimas dentro das suas casas e chamando-as de ternas. Depois vazam o vídeo de si mesmos para promover suas agendas. O parceiro precisando de intimidação provavelmente se refere a Baka Not Ice, contratada da Ovo, que foi preso por tráfico sexual e agressão em junho de 2014. Isso é sutilmente semelhante a uma diss de Megan Thee Stallion, em sua faixa diss de 2024, His, onde ela invocou a Lady Megan. Essas vadias não estão bravas com Megan, elas estão bravas com a Lady Megan. Embora a diss tenha sido amplamente considerada como direcionada a Nicki Minaj, alguns acreditavam que a faixa também poderia ser direcionada a Drake. Os dois tiveram uma briga pública em 2022, quando Drake pareceu menosprezar seu tiroteio amplamente divulgado em 2020 em uma piada. Deve-se notar que Kendrick gosta de Megan, já que ele a mencionou em agosto de 2021 em Family Ties. Da mesma forma que xarope para tosse de Hook Hardet significa literalmente magreza, Kendrick inclina-se ou é sustentado pela esfera mais ampla do hip hop. Daí a linha seguinte, este foi um ponto de ênfase em sua faixa de insulto de abril de 2024, Euforia. Kendrick reconhece que está no centro das atenções, ao mesmo tempo em que faz uma referência ao Eyes on Me, de fevereiro de 1996, por Tupac. Muitos, incluindo Kendrick, acharam de mau gosto quando Drake reproduziu a imagem do rapper falecido usando IA em sua faixa de diss de abril de 2024, Tailor Made Freestyle. A propriedade de Tupac Shakur chegou ao ponto de enviar uma carta de cessação e desistência em resposta. Kendrick também indicou Drake por isso na Euforia de abril de 2024. Alguém me disse que você tem um anel. Por Deus, estou pronto para dobrar o salário. Eu prefiro fazer isso do que deixar um negro canadense fazer Pac se remexer na sepultura. Coloque o rótulo errado em mim. Vou fazer esses seres derrubados pode ter várias interpretações. Em primeiro lugar, refere-se ao fato de Drake ter acusado Kendrick de praticar violência doméstica na sua própria faixa de dissociação de maio de 2024, Family Matters. Em segundo lugar, Kendrick não está feliz com essas acusações e sua vingança virá em qualquer forma necessária, seja verbal ou física. Também pode ser uma extensão do grito de Tupac, já que Tupac brigou com todos da Bad Boy Records na década de 1990. Kendrick está deixando claro que quer afundar a gravadora Ovo Sound de Drake com a mesma paixão. Kendrick Lamar faz referência ao lendário lutador WWE Shawn Michaels, cujo golpe de finalização é chamado de Sweet Chin Music.
A manobra envolve um chute de pé chato no queixo do oponente. Shawn Michaels usou o golpe para aposentar o famoso lutador Ric Flair no WrestleMania 14 em 2008. O maior oponente de Shawn Michaels era o canadense Bret Hart. Ambos tinham uma rivalidade legítima, possivelmente espelhando o desprezo de Kendrick e Drake têm um pelo outro. Além disso, Shawn Michaels faz parte do controverso incidente de 1997 em Montreal, onde ele supostamente concordou em perder a luta de antemão. Em vez disso, Michaels derrotou Hart para ganhar o título. Hart deixaria o WWF logo depois. Kendrick se recusou a passar o AUX, um cabo auxiliar comumente usado para transmitir áudio de um dispositivo para o sistema de alto-falante. Coincide com uma enxurrada de faixas Gs de Lamar direcionadas a Drake em um período de 24 horas. 6 e 16 em LA, Meet the Grahams e Not Like Us. Divertido com a troca de farpas, Michael reagiu às letras das músicas via Twitter. How many stocks do I really have in stock? 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Kendrick afirma ter 10 faixas de diss. Fomos expostos a 5 até agora. Like That, de 22 de março. Euforia, de 30 de abril. 6 e 16 em LA, de 3 de maio. Meet the Grahams, de 3 de maio. E Not Like Us, de 4 de maio. Com o tempo entre os lançamentos diminuindo exponencialmente, não é improvável que Kendrick cumpra sua promessa. Kendrick também retorna à sua menção anterior a John Stockton. Quantos estoques eu realmente tenho em estoque? Um estoque é uma estatística defensiva que combina os roubos de bola e os tocos de um jogador. O armador de Hall da Fama é o líder de todos os tempos da NBA em roubadas de bola. Kendrick Lamar usa a versão corrompida de The Devil is Liar, ou Diabo é Mentiroso, um ditado comum que implica que outra pessoa está tentando ser enganosa ou que uma situação não é o que parece. O idioma deriva de João, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem cumprir o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fale sua língua materna, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse sentimento é semelhante à abordagem de Kendrick em Meet the Grahams, de maio de 2024, na qual Drake é retratado como um pai vergonhoso e mentiroso, sem remorso. Tire essa máscara, quero que você está por trás desses feitos, porque acredita em você, nunca nos deu nada em acreditar. Kendrick pode também estar referenciando a faixa de Rick Ross em dezembro de 2013, The Devil is a Lie. Ross lançou notavelmente sua própria faixa diss para Drake em abril de 2024, Champagne Moments, e foi mencionado por Drake em Family Matters de maio de 2024, um dia antes dessa faixa ser lançada. Kendrick usou anteriormente a frase na faixa Kitties do Nerd, lançada em dezembro de 2017. Aqui a palavra fan é um acrônimo para Freak Ass Nigga. Enquanto 69 é uma posição sexual bem conhecida, isso é uma provocação a Drake, o autoproclamado ex-God, bem como uma referência indireta à sua promiscuidade sexual, incluindo rumores de pedofilia. Também é possível que Kendrick esteja brincando com as semelhanças fonéticas entre 69 e 16. Drake anteriormente inverteu o icônico 6 para um 9 em sua faixa 9 de abril de 2016. Kendrick pode também estar invocando o rapper Tekashi, que se declarou culpado de crimes sexuais envolvendo menores em 2015. Ele recebeu um período de 4 anos de liberdade condicional em uma ordem de 1000 horas de serviço comunitário. Tekashi é amplamente considerado um delator por sua total cooperação com os promotores e seu testemunho contra ex-afiliados, após ser preso por acusações de extorsão, posse ilegal de armas de fogo e auxílio em uma tentativa de assassinato. Kendrick poderia estar fazendo o mesmo ponto que fez em Euforia de abril de 2024, quando mencionou o rapper Gunna, suspeito de ser delator. O Kendrick também pode estar jogando com a diss do The Future, a Drake, em We Don't Trust You, de março de 2024. O próprio Drake inverteu essa linha no início de sua faixa diss de abril de 2024, Push-Ups. Za ou Zaza são gírias para maconha ou cannabis. Kendrick sugere que ele pode facilmente fumar ou eliminar seus oponentes como enrolar um baseado ou um blunt. A maconha é comumente referenciada no hip hop da costa oeste.
Aqui, mesmo que Kendrick Lamar tenha declarado frequentemente que não fuma maconha ou bebe álcool regularmente, é hora de aumentar o moral coletivo de todos os centros urbanos de Los Angeles, a The Bay e até Atlanta. Kendrick Lamar pode estar aludindo à música Put You on the Game, de The Game, de 2005, já que Drake mencionou Chuck Taylor ou Jason Terrell Taylor, nome verdadeiro de The Game, em Family Matters de abril de 2024. Você sabe quem realmente comanda um set? Meu mano Chuck T, Put You on the Game. Foi a primeira música que Game lançou após a sua separação da G-Unit e antes da sua longa desavença com 50 Cent. Ser Put on Game também significa ser ensinado informações importantes ou úteis. Kendrick esclarece que sua lição de história nos versos anteriores não é uma tangente. É o pano de fundo para uma importante piada contra Drake que ele está preparando mais adiante neste verso, quando diz: "Não, você não é um colega, você é um maldito colonizador." Por fim, vale a pena notar que quando Kendrick diz "Bear with me", tenha paciência comigo, soa semelhante a Bear Whitney, Urso Whitney, o que seria uma sutil homenagem à sua esposa, Whitney Alford, que foi mencionada em outras faixas de Drake. Once upon a time, all of us was in chains. Homies still double down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca, building railroads and trains. The settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. Estas linhas parecem ser uma resposta à escolha de palavras de Drake em Family Matters de maio de 2024. Sempre rimando como se fosse libertar os escravos. Você está apenas agindo como um ativista. Faz de conta, Drake. Também mencionou Atlanta na mesma música. A música do Weeknd está tocando em todos os lugares onde os garotos têm um pouco mais de orgulho. É por isso que todos os seus amigos estão indo para Atlanta, pagando apenas para encontrar um guia turístico. Esta não é a única vez que Drake se referiu aos afro-americanos escravizados dessa maneira. Em Slime You Out, de outubro de 2023, em For All the Dogs, ele diz: "Chicotei e acorrentei você como escravos americanos." Double down significa dobrar a aposta no jogo de blackjack, ou continuar algo com mais intensidade ou determinação. Kendrick usa este jogo de palavras para fornecer mais evidências da completa desconexão e desrespeito de Drake pela cultura negra. Essa desconexão torna impossível para ele entender a importância de Atlanta, Georgia, como uma meca negra ou cidade sagrada, tanto no passado quanto no presente. Lamar compara o interesse de Drake em colaborar com uma infinidade de artistas afro-americanos de Atlanta à exploração perpetradas pelos colonizadores durante a escravidão, com os interesses de Drake sendo puramente egoístas: aumentar sua credibilidade de rua e ganhar mais dinheiro em vez de se envolver com a longa história da luta afro-americana em todo o sul. Kendrick afirma que Drake corre para Atlanta para colaborar com artistas de lá puramente como um meio de ganhar dinheiro. Como Kendrick discute nas próximas linhas, isso geralmente é para aumentar a credibilidade de rua de Drake e fazer com que suas músicas toquem em rádios de áreas urbanas, indiretamente gerando mais dinheiro ao expor sua marca ao público diferente. Isso aprofunda as acusações de Drake é um abutre cultural e explora a comunidade negra para obter ganho financeiro. Drake se vê separado deles, apenas visitando e buscando sua aprovação para lucrar com lutas com as quais ele não se identifica. Em 2018, a música I'm Feelings de Drake foi usada no desafio Dança Kiki, que se tornou viral. As pessoas postavam vídeos nas redes sociais saltando de carros em movimento para dançar as músicas na parte do refrão, onde Drake lamenta por uma mulher. A expressão Desafio X é popular em memes e para descrever tendências nas redes sociais, onde os usuários postam vídeos fazendo a mesma coisa, geralmente algo bizarro. Kendrick acusa Drake de fazer o desafio do cara autêntico, usando artistas de hip hop mais legítimos para aumentar sua popularidade com o público negro e a sua imagem de autenticidade. Como ele expõe nos versos seguintes, ele contrasta a frivolidade pop e a natureza focada em marketing do desafio Kiki, com Drake fazendo o desafio do cara autêntico para fingir autenticidade no hip hop. Ele também menciona exatamente 6 caras autênticos que Drake usou, uma referência a Drake se autodenominar o Deus. Como Kendrick diz, o desafio Kiki foi criticado e até mesmo denunciado por departamentos de polícia por ser perigoso e ilegal, e particularmente por preocupação com crianças e adolescentes que são mais propensos a tentar acrobacias imprudentes nas redes sociais. Kendrick alude a mais uma maneira pela qual Drake contribuiu para colocar crianças em perigo.
Esta linha também se refere como esta faixa tem uma batida mais dançante e o refrão curto, ao contrário das diss tracks anteriores de Kendrick, especialmente Meet the Grahams. Em contraste com a música suave de Drake sobre Kiki, Not Like Us poderia ser usada para as pessoas dançarem no desafio do cara autêntico. Kendrick está mostrando que ele pode fazer o que Drake faz, criar músicas para dançar e muito mais. Clipes de DJs tocando a música e multidões dançando após seu lançamento no sábado à noite chamaram a atenção nas redes sociais. Kendrick afirma que Drake colaborou com o Future apenas para tocar em clubes urbanos. A colaboração inicial entre Future e Drake em Tony Montana 2011 surgiu em um momento em que Drake enfrentava críticas por sua autenticidade no hip hop, devido ao seu passado como ator e o estilo musical mais suave. Sua música não era popular em clubes urbanos, ao contrário da de Future, que dominava a cena em Atlanta. Kendrick sugere que a colaboração visava aumentar a presença de Drake nesses clubes. Drake e Future continuaram colaborando, com um destaque para a mixtape What a Time to Be Alive de 2015. A influência de Future em Atlanta é notável, com 21 Savage afirmando que muitos na cidade o consideram maior que Drake, enfatizando a importância da popularidade nos clubes para o público local. Kendrick insinua que a relação de Drake com Lil Baby e seu uso de gírias são estratégias calculadas para aprimorar sua imagem e aceitação no meio do rap, ecoando críticas anteriores como em Euphoria, onde Drake é acusado de construir uma persona de gangster para se encaixar e parecer mais autêntico à cultura negra. Rick argumenta que Drake construiu uma persona de gangster apenas para se sentir aceito na indústria e parecer negro o suficiente. A colaboração frequente de Drake com 21 Savage busca atrair o público do trap e solidificar sua imagem como artista de rua. Essa parceria visa ganhar credibilidade e aceitação no meio do rap, utilizando a influência de 21 Savage para se conectar com o público de Atlanta e do rap de rua. No entanto, essa parceria levanta questionamentos sobre a autenticidade de Drake, que pode ser visto como um artista que busca se apropriar da cultura de rua sem ter vivido as mesmas experiências que seus colaboradores. Além disso, a associação com 21 Savage, que tem um histórico de envolvimento com gangues, pode ser interpretada como uma tentativa de construir uma persona de durão sem ter enfrentado as mesmas dificuldades. A referência a Tug, Quavo e 2 Chainz pode ser interpretadas como narrativa sobre a identidade de Drake no mundo do rap. Tug, associado à cultura slime, pode ter influenciado Drake a se identificar com essa cultura de gangue. Quavo, por outro lado, o incentivou a abraçar suas raízes no North Side, independentemente de como Drake se identifica. A mensagem final é clara: ele não é uma figura admirável ou legal no sentido do rap. Os rappers citados na música são de Atlanta, centro da cultura hip hop, e Drake é criticado por se apropriar dessa cultura. Kendrick sugere que Drake busca em Atlanta inspiração e colaborações para se manter relevante sem contribuir com originalidade. O termo colonizador, usado por Lamar para descrever Drake, vai além de uma simples crítica musical. É uma acusação carregada de significado, que aponta para a relação complexa e muitas vezes problemática entre Drake, um artista mestiço, e a cultura hip hop, majoritariamente negra. Lamar argumenta que Drake se beneficia e lucra com a cultura negra sem realmente entender ou vivenciar as lutas e experiências que a moldaram. Essa apropriação cultural se manifesta de várias formas, como no uso de sotaques e gírias de maneira inautêntica. Drake é conhecido por adotar os patóis jamaicanos em algumas músicas, por exemplo, o que é visto por muitos como uma forma de explorar a cultura para ganho pessoal, sem dar o devido crédito ou reconhecimento às suas raízes. A crítica de Lamar ecoa nas redes sociais, onde a comparação de Drake com o colonizador se tornou uma piada recorrente. Essa comparação se baseia na ideia de que Drake saqueia a cultura do hip hop, assim como os colonizadores britânicos saquearam artefatos de outros países. Um exemplo notório disso é a compra do anel de Tupac por Drake, um ícone do hip hop, que muitos consideraram um ato de apropriação e desrespeito à memória do rapper. Além disso, a colaboração frequente de Drake com artistas de Atlanta como Future, 21 Savage e Lil Baby é vista por alguns como uma forma de se apropriar da cena musical da cidade, um dos epicentros da cultura hip hop.
Lamar sugere que Drake busca em Atlanta inspiração e colaborações para se manter relevante sem contribuir com a originalidade para a cultura. Essa crítica levanta questões importantes sobre a autenticidade, a apropriação cultural e o papel da raça na indústria musical. É um debate complexo e multifacetado, que não se limita à música de Drake, mas reflete questões mais amplas sobre o poder, privilégio e representação na sociedade. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar. A resposta de Drake, Family Matters, as faixas de Kendrick, Euphoria e 6 e 16 em LA, desencadeou uma troca rápida e intensa entre os dois artistas. A menção direta de Kendrick a Family Matters em sua faixa Meet the Grahams revela a agilidade com que ele respondeu ao ataque de Drake, sugerindo que a gravação ocorreu logo após o lançamento da música do seu rival. Essa dinâmica demonstra a intensidade da disputa e prontidão de ambos os artistas para responder às provocações. A menção de Kendrick à música de Drake não é apenas uma resposta, mas também uma forma de afirmar sua superioridade, mostrando que ele está sempre um passo à frente. Kendrick não se limita a responder, ele eleva o nível da disputa ao usar um trocadilho inteligente como a música God's Plan de Drake, ao afirmar que o plano divino era expor a verdadeira natureza de Drake como mentiroso. Ele não apenas rebate as acusações de Drake, mas também o ataca em um nível pessoal, questionando sua integridade e autenticidade. Essa estratégia de ataque é reforçada pela referência à faixa anterior, Euphoria, onde Kendrick já havia acusado Drake de ser um, abre aspas, manipulador mestre e mentiroso habitual, fecha aspas. A sequência de eventos desde as primeiras faixas de Kendrick até a resposta rápida e afiada em Meet the Grahams demonstra a natureza cíclica e crescente da disputa. Cada faixa alimenta a próxima, criando um ciclo de acusações, respostas e contra-ataques que mantém os fãs e a mídia em suspense. Essa dinâmica também revela a habilidade de Kendrick em usar a música como uma arma, transformando suas letras em dardos afiados que atingem o alvo com precisão. A referência de Kendrick ao ritmo circadiano de uma estrela cadente em 6 e 16 em LA adiciona uma camada poética à sua resposta. Ele sugere que sua dedicação em expor a verdade sobre Drake é implacável e segue um ritmo natural, como o ciclo de uma estrela cadente. Essa metáfora não apenas reforça sua determinação, mas também adiciona um elemento de grandiosidade à disputa, elevando-a de uma simples troca de insultos para uma batalha épica entre dois titãs da música. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. A referência de Kendrick Lamar à música Run for Your Life dos Beatles em Not Like Us é multifacetada e carregada de significado. Em primeiro lugar, a letra da música dos Beatles, com suas ameaças veladas e tom possessivo em relação à garotinha, ecoa o tema de abuso e da violência contra as mulheres, que é central na crítica de Kendrick a Drake. A música dos Beatles, inclusive, foi banida de algumas rádios por seu conteúdo misógino, o que reforça a conexão com as acusações contra Drake. Além disso, a frase Hey, 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 repetida na música dos Beatles, pode ser uma alusão direta a Bill Cosby, famoso por usar a mesma expressão em seu programa de TV Fat Albert. Cosby, assim como Drake, foi acusado por diversas mulheres de abuso sexual, o que cria um paralelo perturbador entre os dois. Ao usar essa referência, Kendrick não apenas critica Drake, mas também o coloca no mesmo patamar de um dos maiores predadores sexuais da história da mídia. Essa associação entre Drake e Cosby é ainda mais impactante quando consideramos o contexto da música Not Like Us. Kendrick já havia acusado Drake de pedofilia em versos anteriores, e a referência a Room for Your Life e Cosby reforça essa acusação, sugerindo que Drake faz parte de um padrão histórico de homens poderosos que abusam de sua posição para explorar e violentar mulheres. A genialidade da referência de Kendrick está em sua sutileza e ambiguidade. Ele não precisa dizer explicitamente que Drake é como Cosby. A mera menção da música e da frase Hey, hey, hey é suficiente para evocar essa imagem na mente do ouvinte. Essa estratégia permite que Kendrick faça uma crítica contundente sem se tornar excessivamente explícito, deixando espaço para a interpretação e o debate. Em suma, a referência a Room for Your Life é uma poderosa ferramenta retórica que Kendrick usa para aprofundar sua crítica a Drake. Ao conectar a música dos Beatles com as acusações contra Cosby, ele não apenas condena o comportamento de Drake, mas também o insere em um contexto histórico mais amplo de abuso do poder e da violência contra as mulheres. Essa estratégia complexa e multifacetada demonstra a habilidade de Kendrick como letrista e sua capacidade de usar a música para abordar questões sociais importantes de forma provocativa e impactante. Let me hear you say OV-ho, say OV-ho, then step this way, step that way, then step this way, step that way. Are you my friend? Are we locked in? Then step this way, step that way, then step this way, step that way. Kendrick Lamar zomba da marca e gravadora de Drake, Ovo, October Very Own,
com um jogo de palavras provocativo. Originalmente ele se referiu a ovo como Ovho, em sua primeira faixa de diss direcionada a Drake Euphoria, lançada em abril de 2024. Yeah, Ovho, Niggas is Dick Riders. Em sua segunda faixa de diss, Meet the Grahams, lançada em maio de 2024, Kendrick usou o trocadilho semelhante, Roivo. Nas também usou essa tática em sua diss contra Jay-Z, Ether, de dezembro de 2001, quando zombou da gravadora DJ Rockefeller Records. That is Jay-Z and Rockefeller Records, What and Beef. Superficialmente, esta sessão de encerramento pode ser uma referência sutil ao álbum de Kendrick Lamar de maio de 2022, Mr. Morale e The Big Steppers. Enquanto muitos acreditavam que a vantagem de Drake estava em criar uma faixa diss amigável para clubes, poucos esperavam que Kendrick o superasse iniciando uma mania de dança. Essas direções são semelhantes ao single de Drake em abril de 2020, Tulsi Slide. Lamar aborda novamente a questão da amizade, como fez em Euphoria, lançada em abril de 2024. Aqui, porém, a natureza provocativa do encerramento pode sugerir várias outras interpretações. Kendrick está falando da perspectiva de Drake, questionando a lealdade do seu círculo íntimo, ou está pedindo ao ouvinte para escolher um lado na rivalidade entre TDE e Ovo. Além disso, essas linhas podem se referir a uma linha anterior no primeiro verso de Not Like Us. Say Drake, I hear you like young. Isso solidifica ainda mais um tema estabelecido em Meet the Grahams, lançado em maio de 2004, quando Kendrick disse The embassy about the get ready to it's only a matter of time. É isso, se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, e se você ficou até o final, comenta quem é o vencedor dessa treta no Pensando Nisso. Kendrick é o vencedor no Pensando Nisso ou Drake é o vencedor no Pensando Nisso? Deixa seu comentário para eu saber que você chegou até o final da análise. E se você for fazer o Enem esse ano, não se esqueça de dar uma olhada no curso, é o primeiro link fixado nos comentários. Você pode testar por 7 dias gratuitamente e se por acaso você não gostar, é só cancelar. Aproveita que é por tempo ilimitado. Muito obrigado pela sua audiência, tchau!